Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre José de Alencar. Vamos falar um pouco sobre as características dele e suas principais obras que são requisitadas pelas as provas externas, Enem, seriado. Uma das palavras que definem bem José de Alencar eis o que é a palavra, meu amigo, simples e delicada flor do sentimento. Nota palpitante do coração, ela pode levar-se até o fastígio da grandeza humana, impor leis ao mundo do alto desse trono que tem por degrau o coração e por cúpula a inteligência. José de Alencar, ele trabalhou muito a palavra, ele tinha um objetivo de transformar o Brasil em recuperar a identidade nacional, construir essa identidade, já que ele estava numa vivência pós-independência, então o Brasil estava construindo a sua identidade. Então, as questões que ele queria levantar na cabeça das pessoas, através das suas obras, dos seus pensamentos, da sua literatura, era o que era ser brasileiro. Principalmente, qual é a nossa língua, nossa identidade linguística, as palavras, os vocabulários, todo o arcabouço, descrever a nossa raça, a nossa história, os nossos costumes e tradições. Alencar, a sua obra, ela abarca todas as regiões brasileiras. Então, ele tem Iracema, que retrata o Nordeste, o litoral, os indígenas e suas lutas com os portugueses. Tem um sertanejo que fala da luta, adentrando pelo Brasil e suas dificuldades, trazendo vários vocabulários do homem do interior, do afro, do índio, e de toda essa construção da fauna, de identificação da fauna, flora brasileira. As Minas de Prata traz uma questão histórica, uma questão de construção da nossa identidade, uma questão de luta pela nossa construção histórica em si. Senhora já fala da burguesia, já fala dos costumes e hábitos herdados pela Europa, pela França, a nossa construção identitária de uma elite brasileira. O gaúcho já trata mais das questões de fronteiriças, de conquistas de espaço, desse homem, dessa identidade um pouco diferente do Uruguai, do Paraguai, de várias regiões fronteiriças, mas que já constrói essa identidade de luta. José de Alencar pretendia formar esse panorama desse Brasil através da língua, das descrições, ele é muito descritivo, e de suas obras em si. Nisso, ele trouxe 4 tipos de estilos de obras, tá? Ele trouxe as obras históricas, que falam desse arcabouço. Como a gente não tem um passado histórico medieval, ele fala, assim, do índio. Ele traz o indígena e a história da nossa colonização como romance histórico. E dessas lutas com os países fronteiriços ao Brasil. O indianismo já traz as ideias do Bom Selvagem de Rousseau, essa descrição desse herói brasileiro, desse índio, desse patrimônio nacional, essa cara nacional. Claro que traz sempre um caráter ufanista, de enaltecer, de trazer mais suas características ideais, idealizadas, e não muito reais. O romance regionalista já traz essa diversidade que já está se compondo nesse Brasil, que é um país continente. Então, traz em Minas de Prata, o Sudeste, traz em o Gaúcho, o Sul, traz em Guerra dos Mascates, aqui o Nordeste. Então, a obra regionalista ela já traz, já mostra que a nossa identidade vai ser plural, tá? Vai ser diversa. Os romances urbanos já trazem o quê? Já trazem os costumes e o hábito cosmopolita das cidades. Tudo aquilo que a gente herdou da Europa, que nos construiu como identidade de elite, tá? O romance histórico, os 3 principais obras são As Minas de Prata, Alfarrábios e Guerra dos Mascates, tá? As Minas de Prata são mais ali no centro-oeste, dessa luta de descobrir as preciosidades, o ouro
brasileiro, as pratas, os minérios. A Guerra dos Mascates é aqui mais próxima da gente, tá? Por isso que ela pode vir a cair muito no seriado. Essa luta entre Recife e Olinda, essa luta entre a identidade do homem comercial e do homem agrário. Olinda era agrário e Recife era o comércio, tá? Então, Olinda era a capital e Recife era só uma vila. E Recife começou a lutar contra, e Alencar falou desta luta entre Recife e Olinda. A obra do romance histórico, ela busca o nosso passado glorioso, que a gente não tem tanto assim, né? Diferentemente da Europa, que retrata várias guerras, várias lutas, várias construções, nós não temos tanto passado assim, nós estamos nascendo ainda com uma identidade. É uma visão ufanista, exagerada, ou seja, ele quer destacar, quer chamar a atenção só do que tem de bom, de belo, e exageradamente. Romances históricos são ambientados num passado colonial, buscando a formação do nosso povo, como eu já venho dito. É um gênero narrativo, tá? É um episódio da história do Brasil, luta travada entre as cidades de Recife e Olinda, que é a Guerra dos Mascates. São os personagens fictícios, mas que escondem dentro deles os personagens reais. Então, Guerra dos Mascates é histórico, mas também é ficção, tá? A luta opôs as famílias proprietárias dos engenhos do interior e da cidade. Então, nós tínhamos engenhos, que eram pessoas que faziam, plantavam cana-de-açúcar, engenhos de construção de açúcar, já pessoas, empresários do interior, agricultores e comerciantes do Recife, que ainda era uma vila. Então, essa animosidade ela foi retratada na obra de Alencar. Dentro dessa animosidade surgiu uma história de amor ao estilo Romeu e Julieta. Então, nós tínhamos um olindense e um recifense que começaram a se apaixonar em meio a esta guerra. Tá? Uma frase interessante de Alencar, nesse que a gente pode chamar atenção aqui, é na idade da ambição que se prova a têmpera do homem. Então, a têmpera aí é a bravura, é a coragem, é a raiva, é a capacidade de superar limitações. Então, a ambição de Recife se tornar uma grande cidade, de Recife se tornar igual ou superior a Olinda, fez com que os homens pegassem armas. Tentei lhe dizer muitas coisas, mas acabei descobrindo que amar é muito mais sentir do que dizer. E milhões de frases bonitas jamais alcançariam o que eu sinto por você. Então, essa é a fala do rapaz olindense falando para a moça recifense, querendo dizer que não há palavras para descrever o seu amor e a sua vontade de realizá-lo. Tinha eu amado para ter direito a odiá-la. Então, ele retrata aí essa disputa entre amor e ódio, como aconteceu em Romeu e Julieta. Adaptações para a TV, que a gente pode trazer uma intertextualidade, é que As Minas de Prata trouxe o que a trama de A Padroeira, que foi uma história televisionada pela Rede Globo, baseada na obra de Alencar, As Minas de Prata, tá? Romance indianista é outra característica de Alencar, uma das mais fortes da obra dele. Então, as mais fortes são a indianista e a urbana. A indianista, nós temos a trilogia Guarani, Iracema e Ubirajara. As que mais chamam a atenção são o Guarani e Iracema, por isso que é a ela que nós vamos falar. O que é esse Ubuntu selvagem aqui? Esse Ubuntu selvagem aqui é uma expressão criada pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, que fala daquele homem indígena, daquele primitivo, daquele selvagem, mas que tem características do cavaleiro medieval, de salvar a mocinha, de ter essa construção e essa guerra, tá? A intertextualidade que a gente pode trazer aqui é que os 3 filmes, tá? De Alencar indianista. Nós tivemos os 3, foram realizados. Iracema foi realizada, o Guarani foi realizado, o Birajara foi realizado. Uma construção cinematográfica que vocês podem buscar na internet e assistir, se tiverem interesse o aprofundamento da obra. E o Guarani, além do filme, ele foi criado também uma ópera que vocês podem procurar, tá? Carlos Gomes fez uma ópera com o tema O Guarani, tá?
Características do romance indianista que a gente pode trazer, que pode ser questionado nos vestibulares a você, tanto no seriado quanto no Enem. É essa busca da identidade nacional, daí o nacionalismo, que é uma característica internacional, do romantismo internacional, porém aqui traz essa busca dessa identidade que a gente não tem. Lá eles fazem os resgates desse nacionalismo. Aqui a gente está construindo ainda esse nacionalismo. Essa é uma diferença grande. O fanismo, tá? Tanto na Europa como aqui nós temos isso, que é esse exagero, tá? Essa hipérbole dessa construção desses personagens, dessa descrição da natureza. Pra vocês terem uma ideia, Iracema tem 17 páginas só descrevendo a protagonista. Então, é muito exagero. Sentimentalismo e religiosidade. O que entra aqui o sentimentalismo? É característica básica de um romance. Religiosidade é a descrição própria desse apoderamento do catolicismo, de se impor diante do povo selvagem, da construção desse desbravamento, dessa destruição da religião, dos costumes, dos hábitos espirituais, da antropofagia do povo indígena local, tá? O bom selvagem, como eu já falei antes, tá? É uma característica internacional, mas que aqui a gente teve toda uma exacerbação, um exagero do uso desse termo. O índio herói como símbolo nacional, ele era nobre, ele era valente, ele não tinha corrupção, buscava a civilidade, coisa que o índio não tem, né? O índio não tem civilidade. Ele tem os hábitos e costumes próprios. Essa questão de nobreza indígena, ela é exagero, ela é construção. Não quero dizer que o índio não possa ter ideais que a gente possa considerar como nobre, mas não esse nobre deflagrado pela nobreza europeia. Então, houve uma deturpação aí do que é ser nobre. Adequou os comportamentos indígenas ao comportamento do cavaleiro medieval. As línguas e costumes indígenas, isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito, tá? Alencar, ele trouxe para suas obras palavras do vocabulário indígena, na descrição da natureza, na descrição do índio. Então, o vocabulário brasileiro, ele foi muito enriquecido por conta dessa introdução de Alencar. E mais tarde, no romantismo, essa introdução, essa característica vai ser resgatada. Então, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond, os grandes modernistas brasileiros de 1945 vão resgatar essa língua, esse costume, essa busca da identidade linguística brasileira. O retorno ao passado histórico. Como eu já disse antes, a gente não tem tanto passado histórico assim, mas a gente tem um índio que estava aqui antes do português chegar. Então, é esse índio que é ressaltado aqui. Exaltação da natureza do folclore. O folclore, o que é exaltado aqui, são os hábitos e costumes indígenas, tá? A antropofagia não é dada como uma característica natural, mas sim como uma curiosidade, como algo que é introduzido. Só reforçando, a antropofagia é o alimento, né, o canibalismo somente para a religião e não para a alimentação. Então, a maioria dos índios brasileiros eram antropofágicos, para reunião, para cerimônias, para ficar mais forte, para tirar e trazer para a sua tribo a força do guerreiro inimigo, eles o comiam, tá? Então, isso é trazido como uma curiosidade, não como algo próprio da cultura indígena própria do Brasil. Influências do medievalismo romântico, tá? O cavaleiro medieval e épico. Isso aqui ele é a vestimenta, é a roupa que é dada ao índio, a descrição indígena. Nós não temos cavaleiro medieval, nós não temos gênero épico para resgatar como na Europa. O que a gente fez, na verdade, foi vestir o nosso índio com essas características. O Guarani, como eu disse antes, é uma obra que cai muito como Iracema. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa obra, tá? A idealização está presente, tanto nas descrições da natureza quanto na apresentação dos personagens. Os dois personagens principais são Ceci, que é a portuguesa, tá? E Peri, que é o bom selvagem. É autêntico cavaleiro medieval e traz uma roupagem heróica épica. Uma frase do texto que me chama muita atenção e que já caiu muito em vestibulares é essa daqui. É que o prazer e o sofrimento não passam de um contraste.
em lata perpétua e contínua, eles se acrisolam um no outro, se deparam. Não há homem verdadeiramente feliz, senão aquele que já conheceu a desgraça. Aí ele está falando, esse momento dessa frase, ele fala da desgraça da sua tribo, do seu povo, que ele abandona a língua, o idioma, a cultura, os costumes, todos para se apropriar da língua, o idioma, os costumes de Ceci, da mulher branca. E ele, como era um futuro pajé, um personagem importante em sua tribo, ele acabou fazendo com que toda a tribo se submetesse ao povo branco. Então, essa desgraça, essa destruição do seu povo em nome do amor. É isso que ele fala, tá? Este romance é um folhetim. Alencar introduziu aqui no Brasil o sistema de folhetim. O que é isso que a gente já explicou e eu vou retomar aqui, tá? Folhetim é um romance vendido em capítulos em banca de revistas, onde as pessoas iam e passavam a semana toda discutindo sobre aquele capítulo e faziam comentários. E Alencar muitas vezes mudava o roteiro, mudava um personagem de acordo com os comentários dos leitores, tá? É considerado o primeiro grande romance brasileiro. O Guarani pertence à fase indianista de Alencar, também considerado romance histórico. Por que também considerado histórico? Porque alguns dos personagens, como Dom Maris, que é o pai de Ceci, ele foi um personagem real. Como essa guerra entre os aimorés e os homens brancos também foi um fato real. Então, Alencar aqui traz fatos reais para se inspirar e construir a sua história indianista. Alencar contou através da história o tema de miscigenação. O que é isso? É a mistura entre o homem branco e o indígena, tá? E a formação do povo brasileiro através da colonização do homem branco e de seus conflitos com os indígenas. Então, aqui os conflitos são muitos, tá? O homem branco queria depredar a natureza para fazer construções, para explorar as minas, tirar os metais preciosos, as frutas e enviar. E o indígena queria proteger a sua natureza e o seu povo. Então, os conflitos foram vários, tá? O Índio Peri, ele é o protagonista e ele encarna o bom selvagem Rousseau. Deve ser entendido como um símbolo da terra brasileira. Ele é o símbolo do Brasil. Explorado, ajoelhado e depois transformado em homem branco, esquecendo toda a sua história indígena. Ceci é uma mocinha, é a princesa, é a nobre, ela é filha de Dom Antônio Maris, irmã de Diogo e prima de Isabel. Esses são os personagens principais. Mas ela se apaixona por 3 cavaleiros, tá? Na verdade, ela não se apaixona, ela fica dividida entre 3 cavaleiros, porque o seu pai é que definia quem iria ser o seu homem. Loredano, que era, na verdade, um padre da época, ele é um personagem que foi baseado em fatos reais. Álvaro era um nobre, era branco, tinha todas as características para ser o personagem principal desse amor com Ceci, de acordo com Dom Antônio. E Peri era o indígena que salvou a vida de Ceci, tá? Evitando que uma pedra caísse sobre ela, depois evitando que ela fosse vítima dos aimorés, que eles queriam se vingar, porque o irmão dela, Dom Diogo, acabou atropelando em uma caça, ele acabou se atropelando no seu comportamento e matando um indígena, e os aimorés quiseram se vingar e tentaram matar Ceci. E Peri foi e salvou-a pela segunda vez. Daí, Dom Antônio acabou sendo muito grato a ele por isso, tá? Ele foi o herói que salvou Ceci 2 vezes, como eu disse, e a terceira vez ele tentou salvar toda a família. E para isso ele tentou se envenenar, porque os aimorés eles queriam invadir a fazenda de Dom Antônio para se vingar. E em meio a essa invasão também estava acontecendo que Loredano queria os metais preciosos, tá? As pratas que estavam embaixo da fazenda, e ele armou uma emboscada para matar todos os frequentadores, os presentes da fazenda de Dom Antônio, e sequestrar Ceci, porque ele tinha um desejo carnal muito grande para ela. Ah, você pode falar, professor, ele era padre. Sim, mas naquela época não tinha muito isso não, tá, gente? Então ele queria Ceci, queria e não queria saber,
tá? O índio abandonou sua tribo, a língua, a religião, seu nome, todo o seu arcabouço cultural para se transformar gradativamente num homem branco, tá? E seu ato heróico, épico, é se envenenar para fazer com que os aimorés e os homens de Loredano morressem e não matassem Ceci e sua família. A cena final do livro é uma cena épica, é uma cena que mostra Peri e Ceci, tá, numa barcaça saindo, a fazenda sendo incendiada dentro de uma tempestade imensa e os dois seguindo um caminho novo, formando o que? A construção do povo brasileiro, tá? Mostrando aí que meio à tempestade, à destruição, estava se formando um novo povo através de Peri e Ceci, o homem branco e indígena, tá? Agora vamos para outra obra também muito presente nos vestibulares de Alencar, chamada Iracema, tá? Iracema, ela é um anagrama, se vocês podem olhar aqui, da palavra América, tá? Todas as palavras de Iracema, elas compõem a palavra América, tá? É uma alegoria perfeita do processo de colonização do Brasil e de toda a América pelos invasores portugueses e europeus em geral. Assim como o Guarani, Iracema traz personagens da vida real que aconteceu, que vivenciaram essa história de colonização brasileira, tá? Os dois personagens principais são Iracema e Martim, tá? A Índia e o homem branco, como no Guarani. Só que no Guarani era inverso, o homem que era indígena e a mulher era portuguesa. Aqui é o homem que é português, tá? Só que aqui, Iracema tem uma particularidade muito grande, tá? É a descrição, que ela é exacerbada, ela é exagerada, é a construção desse povo brasileiro, essa luta, e ela é uma mulher, assim, que ela se veste de todas as características da natureza. Então, ela é descrita como uma incorporação da própria natureza. Aí a natureza como um personagem, porque todas as partes do seu corpo, da sua personalidade, elas são descritas e comparadas com a natureza. E o vocabulário ele é muito descritivo, o vocabulário é muito indígena. Para se ler Iracema, a gente precisa de um dicionário indígena do lado para poder a gente entender o que é que ele está falando, tá? Mas é importante a gente entender toda a construção da trama de Iracema, que é uma construção que é composta por elementos particulares de usurpação, de engano, engodo, em que o homem, Martim, ele acaba traindo Iracema para poder fazer com que o seu povo fosse escravizado, tá? É a demonstração da história da construção do Ceará, da história da construção dos estados nordestinos, que muitos dos nossos indígenas foram dizimados em decorrência dessa exploração. Tá? Iracema tem uma intertextualidade maior, não como os filmes e com uma obra como Guarani, mas sim com a música. Vários cantores e compositores brasileiros fizeram músicas baseadas na história de Iracema. Tá? Iracema tem várias estátuas no Ceará, tanto em Messejana, na Lagoa de Messejana, tem uma estátua imensa de mais de 5 metros de altura, quanto na Praia de Iracema. Aqui nós temos as músicas, temos uma música de Roberto Carlos, Índia, que traz todas as características que Alencar deu a Iracema, então é intertextualidade. Nós temos Iracema, que é uma composição aqui de Luiz Gonzaga, tá? Ela traz, e Chico Buarque também, ele faz ele veste aqui, como vocês estão vendo, a obra fala de uma Índia não mais da colonização, mas sim de uma Índia emigrante. Aí ele já está colocando aí o nordestino indo para o sul do país, tá? Formando São Paulo, Rio, Sudeste. Aí agora ele coloca a Iracema de Alencar formou o Brasil, tá? A Iracema de Chico Buarque construiu o Sudeste, através dos seus imigrantes nordestinos. Então, aí vocês podem dar uma olhada melhor com calma e escutar essas músicas para vocês entenderem um pouquinho a descrição.
Em novela, nós também temos duas novelas aqui que se basearam na obra de Iracema de Alencar. Alma Gêmea, da Rede Globo, que fala desse amor eterno entre a indígena e o homem branco. E Araguaia, da Record, que fala também dessa construção do povo brasileiro através dessa miscigenação do homem branco e da mulher indígena. A pintura também está revestida muito da personagem de Iracema. Então, várias obras que estão no Louvre e na Inglaterra, no Museu Inglês de Arte, também tem obras de Iracema. Então, vários artistas portugueses, holandeses, ingleses que vieram para o Brasil, eles tiveram um encanto pela personagem de Iracema e a retrataram com a sua natureza folgante e a sua figura tão bela, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre o romance regionalista, tá? Nós temos o Tronco do Ipê, o Gaúcho, Tio e o Sertanejo, tá? Essas quatro obras, elas trazem toda a identidade brasileira que está se construindo através da diversidade. Através das suas diferenças, o Brasil está se construindo como um país, tá? Como uma identidade própria, única, mas diversa em si mesmo. Tá? A visão romântica do país continua, ou seja, os seus exageros, a valorização da diversidade étnica, linguística, social e cultural está presente ali nessa construção de um país múltiplo, tá? Retrata a condição do país fora da elite, das grandes metrópoles, Rio, São Paulo, Pernambuco, tá? Fala dessa construção desse povo rural, agricultor e todos os seus costumes. Observa, tá? Essa busca de extensão demográfica para mostrar que o Brasil é mais do que essas metrópoles relatadas e conhecidas, tá? Nós temos características em outras regiões, está mostrando uma identidade brasileira que não é tão descrita assim em outras obras. Esse romance regionalista, ele depois é recuperado com Graciliano Ramos e outros autores do modernismo. Então, Alencar, ele foi muito revisitado no modernismo. Por isso que o Enem, ele traz muito Alencar, porque ele é comparado com os personagens, com os escritores modernistas que são aqueles que resgatam as características de José de Alencar, tá? No modernismo brasileiro. A obra que a gente vai falar do regionalismo hoje é o Gaúcho. Por que o Gaúcho? Porque, assim, o Gaúcho, ele traz a base de todas essas quatro obras. Então, é uma característica básica. E ele, muitas vezes, ele é muito questionado no Enem, mais do que no seriado. Tá? No seriado cai mais o romance histórico, Guerra dos Mascates. Fora o indianismo e o urbanismo, cai o histórico. O regionalista pouco cai num seriado, mas no Enem, com certeza, tá, gente? Então, não podemos desprezar as características desse estilo alencariano. O gaúcho, ele caracteriza aspectos físicos, virtudes, costumes e paisagens dos Pampas, ou seja, todo o Rio Grande do Sul, aquelas identidades ali do povo muito parecido com os alemães, muito parecido com os uruguaios, tá? Os paraguaios. O gaúcho é uma apresentação de um local desconhecido da população urbana. Então, São Paulo, Rio, Pernambuco gostaram muito de ler a obra porque estavam percebendo e descobrindo o Brasil que eles não conheciam, tá? Então, o protagonista, Manuel Canho, ele admira muito o pai, que o pai criava cavalo, domesticava cavalo, mas o pai tinha sido assassinado. E ele tentou vingar o pai, e essa vingança, ela é descrita como, novamente trazendo aqui, a questão de que Alencar gostava muito da história brasileira. A Guerra dos Farrapos, ela é retratada aqui, para falar dessa vingança de Canho pela morte do seu pai, ele descreve o conflito da Guerra dos Farrapos, que é esse conflito da busca, tá, de conquistas
de terras uruguaias, tá? Alencar aproveita, tá? E realiza suas críticas aos costumes sociais e à política brasileira, também de opressão, tá? Como a Europa tinha, o Brasil também teve. Se vocês não sabem, procura o professor Felipe aí de História, que, assim, a Guerra dos Farrapos fala desse confisco de terras uruguaias pelo Brasil, tá? O mapa brasileiro foi reescrito com essa guerra dos farrapos. Depois de vingado, Manuel apaixona-se por Catita. Estranho esse nome, mas é isso mesmo, gente. Durante uma viagem de Manuel, a moça acabou se envolvendo com outro homem, botou um pé de chifre nele aí e traiu. Só que quando Manuel volta, ela se arrepende, se prostra aos seus pés e se declara e diz que está arrependida. E Manuel, com orgulho, monta no cavalo e quer ir embora, mas a moça é obstinada. As mulheres de Alencar são muito fortes, tá? Ela se joga em cima do cavalo, na garupa dele, e assim, o livro termina com os dois cavalgando numa paisagem apoteótica dos Pampas, tá? E com relâmpagos e ventos unindo, tá? É mais ou menos uma cena muito parecida com a cena de Periceci de O Guarani. Só que aqui mostra os Pampas, então é outra natureza, mas essa cena da força do amor, da força feminina e da construção do país também através do homem e da mulher. Uma frase interessante de O Gaúcho é essa daqui, que eu trouxe para vocês observarem, né? Cada região da Terra tem uma alma sua, raio criador que lhe imprime o cunho de originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ela gera e nutre aquela seiva própria e forma assim uma família na grande sociedade universal. Então essa construção da terra brasileira, do país do Brasil, ela é feita através da natureza, através não só do homem branco e indígena, mas sim a natureza, ela constrói esse povo. É isso que ele quer dizer aqui. O romance urbano foi mais fértil em Alencar, mais do que o indianista, mais do que o histórico e o regionalista. Ele teve tanta preciosidade na descrição das cidades e dos seus costumes que sociólogos, engenheiros do Rio de Janeiro, qualquer reforma que vai ser feita em qualquer cidade, qualquer bairro histórico do Rio, eles leem a obra de Alencar para ver como era descrito, como era a estrutura. Então, ele é muito descritivo sobre essa realidade brasileira do século XIX, tá? A realidade urbana. Então, nós temos 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, Pata da Gazela, Sonos de Ouro, Senhora e Encarnação. Eu não vou aqui falar de todas essas obras, tá? A gente vai falar de uma só. Mas outras que caem muito fora, Senhora, que a gente vai falar sobre ela, é Viuvinha e Lucila, tá? Essas duas obras, vale a pena vocês lerem o resumo, vocês buscarem conhecer um pouquinho mais dessas duas obras, mas a gente vai se ater hoje aqui somente à Senhora desse estilo urbano, tá? Mas as características gerais desse estilo do romance urbano são uma comunicação direta com o público burguês. Então, ele conversa com seus próprios leitores, tá? E eles interagem com seus leitores. Então, ele muda a personagem, ele muda a trama, de acordo com as opiniões dos seus fãs, tá? Fanservices, que ele tinha um retorno lá no Rio, tá? Nas conversas, nas festas, nos salões. Ele tinha um retorno dos seus leitores, dos seus folhetins, dos capítulos que ele ia publicando. Eles davam opiniões, eles reclamavam dos personagens, das tramas, e aí Alencar ia adaptando a sua história. Retrata as relações cotidianas, então, a forma de se vestir, de se postar, a forma de conduzir-se, tanto a mulher como o homem socialmente. Agora tem uma particularidade aí, Alencar ele fala de uma mulher independente, uma mulher forte, coisa que era raro naquela época. A mulher daquela época era mais submissa. Mas as personagens femininas de Alencar no romance urbano têm essa curiosidade, tá? São mulheres fortes, independentes, cheias de identidade, tá? E ele idealiza uma própria sociedade. Então, tanto a mulher quanto a sociedade, elas são idealizadas, elas são dadas características que não eram históricas da época, não participavam do momento da época.
tá? As adaptações para a TV desses romances históricos, nós temos Essas Mulheres, que foi um filme, uma novela da Record, em que ele, o roteirista, se baseou em 3 romances de Alencar, Lucila, Diva e Senhora. Então, o roteirista dessa novela, ele descreveu essas 3 mulheres, tá? Como eu disse agora há pouco, que eram mulheres fortes, Lucila, que era prostituta, que ela se apaixonou, que ela queria casar, ela queria reconstruir sua vida, mas era impedida pelos costumes sociais. Diva, tá? Que era uma mulher que não queria se submeter ao casamento que era proclamado pelos seus pais, que era uma mulher que queria casar com um homem que ela escolhesse, tá? E ela acabou ficando solteira, lutando para não se submeter ao desejo do pai, depois do irmão, e depois do noivo que foi definido. E Senhora, que era a mulher que comprou, tá, o seu marido, tá? Ele abandonou e aí ele comprou. A gente vai falar um pouco mais de Senhora daqui a pouco. Então a Record, ela pegou essas 3 obras de Alencar, o roteirista, e transformou nesta novela, tá? A intertextualidade aí. Agora a gente vai falar sobre Senhora, tá? Senhora, ela é dividida em 4 partes, assim como uma negociação comercial, tá? Senhora é dividida em 4 partes. O preço, tá? Que é dado para a compra, tá? A quitação, ou seja, ela paga o dinheiro para comprar aquele marido. A posse, tá? Ele vai ter que fazer o que ela quer, ela o submete. E depois o resgate, tá? Ele recupera, tá? A sua liberdade, tá? Então vamos para o preço. A Aurélia Camargo, que era a personagem principal, tá? Ela era uma jovem recatada, bonita, inteligente, independente. Porém, ela era pobre, tá? E ela conheceu Fernando Seixas, que era um jovem da alta sociedade, que fazia o curso de Direito, depois se tornou jornalista, funcionário público. Engraçado aqui que é muito parecido com Alencar, tá? Alencar fez faculdade de Direito aqui em Recife, depois ele se tornou funcionário público e se dedicou ao jornalismo no Rio de Janeiro. Tá? Essa característica de Seixas aí é bem parecida com o próprio Alencar. Tá? Ele também era um bom vivan, aqui no Recife ele vivia, e no Rio também, vivia de conquistas, vivia nos bailes, vivia nas festas, tá? Sustentado pelo seu pai, que era escravocrata. Tá? Ele lutava contra a escravidão, mas ele era sustentado pelo o dinheiro do pai dele no Ceará, que era escravocrata, ou seja, tinha muitos escravos. Fernando Seixas, ele gostou de Aurélia, ela se apaixonou por ele, porém, nós temos aí o desejo dele de se tornar um cara da sociedade, da alta sociedade. Daí ele prefere casar com outra mulher. Mas aqui nessa primeira parte, já está falando do presente, depois vai contar o passado, tá? A Aurélia aqui, ela já é rica, a Aurélia aqui, ela herda do suposto pai dela uma fortuna, e ela acaba comprando Fernando Seixas, tá? Ela dá o preço, ela negocia, ela contrata um advogado para negociar e coloca-se como misteriosa, como se não fosse a própria Aurélia, tá? Ele aceita, pede um adiantamento e o casamento é realizado, tá? E aí ela é uma mulher que foi traída por ele abandonou quando ela era pobre e depois ela o comprou, tá? Na segunda parte já vem o flashback, vem falando o que aconteceu antes da compra, antes de Aurélia comprar Fernando Seixas, tá? Os pais de Aurélia Emília e Pedro Camargo, tá? Eles não eram casados em si, como posso dizer, tá? Ele era casado e ele era rico e ela era pobre, trabalhava para ele. Tá? Os preconceitos criando exclusões sociais aí, tá? E a Aurélia, ela acabou sendo criada, protegida por ele, mas quando ele veio a falecer, ela foi entregue à família dele, aos filhos dele, e ela foi, assim, abandonada enquanto era pobre por Fernando Seixas,
E depois ela herdou esse dinheiro do pai falecido, né? E ela descobre que Adelaide Amaral, que era uma moça de alta sociedade, tinha dado 30 contos de réis. Contos de réis era o dinheiro da época, era o real da época, para comprar Fernando Seixas, tá? E ela ficou muito triste, chorando, até que ela herdou esse dinheiro. Então, aqui é a parte do flashback. O que aconteceu antes da compra? Antes de Aurélia comprar Fernando, tá? Ela era pobre, ela conheceu ele na janela, ele passando, e eles começaram a conversar e tudo. Mas quando ele descobriu que ela era pobre, ele a troca por Adelaide, tá? A posse, tá? Depois do casamento, depois que Adelaide compra Fernando, né, na noite de núpcias, ela não se entrega para ele, então ela o humilha e manda ele para o quarto empregada, tá? É o castigo de Aurélia, tá? Ela estava apaixonada por ele e tudo, mas ela queria dar um castigo a ele, ela queria que ele sofresse ou que ele se apaixonasse por ela, tá? Havia um duplo papel aí, nas festas que ela dava ou que eles iam em alta sociedade, eles eram um casal perfeito. Mas quando chegava em casa, cada um para o seu lado, e ele era humilhado de forma assim, constante dentro de casa. As humilhações de Fernando eram grandes. Até que ele começa a perceber a Aurélia como ela é. Aí começam as transformações de Fernando. Ele começa a tentar conquistar o amor dela, a perceber que ela era aquela mulher, e o orgulho dele de homem, de macho, começou a surgir, aí ele começou a trabalhar, ele começou a batalhar para conquistar o dinheiro e fazer o resgate, e pagar ela, porque ele não era empregado, escravo dela, tá? Então ele recupera o seu dinheiro e dá a ela, resgata a sua liberdade, a sua dignidade. E aí a Aurélia vai e se sente, tá? Começa a perceber que ele está se modificando, que ele está construindo uma nova identidade, que ele está trabalhando, que ele está deixando de ser aquele bom vivant, que ele está tentando se tornar homem de verdade. Tá? E no final, quando ele devolve o dinheiro a ela do dote, quando ele paga a ela o dinheiro que ela pagou por ele, ela se ajoelha, mostra até o testamento que ela tinha feito, colocando ele como herdeiro de todos os seus bens. E aí eles se entregam aquele amor, tá? Que ela já tinha por ele há bastante tempo e que ele foi aprendendo a construir com o tempo de convivência. Mesmo com as humilhações, ele aprendeu a amar a Aurélia, tá? Aqui são as características dos romances urbanos, tá? É o contextualizado capitalismo burguês. Então, aí a compra, a venda, tá? As negociações, a posse, as festas ao estilo francês, a roupa, tudo isso é caracterizado, as profissões da época, essa questão do homem que tinha posses, ir para a Europa estudar, ou ir para as capitais cosmopolitas estudar. Pernambuco, na época, era uma grande capital, a Faculdade de Direito, ali na Praça 13 de Maio, era um point onde tinham vários rapazes de várias regiões do país que vinham para Recife estudar, tá? Na Faculdade de Direito do Recife. A presença marcante da descrição, isso aqui é importante, eu já reforcei, tá? Alencar traz uma característica básica, descrição, tanto no romance indígena, como no romance histórico, regionalista e principalmente urbano, tá? Dos personagens, dos ambientes, das roupas, tá? E análise psicológica e crítica dos personagens aqui, porque quando ele descreve os personagens, ele já está fazendo uma crítica social da época, a sua burguesia, a sua elite. O espaço totalmente urbano, diferentemente do regionalismo, do indianismo, tá? Histórico também aqui é muito urbano, muito cosmopolita. A introdução das novidades temáticas aqui na obra urbana é o perfil feminino, tá? Elas são mulheres fortes financeiramente, relacionamentos amorosos, e também a questão do dote aí, que é uma característica muito forte nas mulheres cosmopolitas, tá? Os cavaleiros têm aquela apresentação social, onde há a negociação dos matrimônios, onde a mocinha tem que dar aquele dote, aquele valor, para poder conseguir casar-se, tá?
Mulheres como Lucila, como Aurélia, são mulheres que têm essa força, como eu já falei antes, tá? Aqui agora vocês vão ver, daqui a pouco, tá? Vocês vão responder algumas questões. Nós temos umas questões do Enem e do seriado que eu gostaria que vocês analisassem aí, lessem, estudassem. Nós temos questões do seriado da UPE e questões do Enem. Então, são 10 questões aqui que vocês vão tentar responder e mandar o gabarito para mim, tá certo, meus amores? Então, revejam o vídeo com calma, estudem e resolvam os exercícios e enviem esse material, essa resposta para o meu zap, o meu e-mail. Um cheiro no coração e tchau para vocês.